Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso auditório da Unimar, dando prosseguimento à programação do 19º Congresso Brasileiro de Direito Rural, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com a inestimável parceria da Universidade Marília. Dando prosseguimento, teremos agora o segundo painel, que será mediado pelo excelentíssimo desembargador aposentado do TRT de Campinas, Dr. Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani, que assume a palavra. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Eu agradeço muito ao meu presidente, embora aposentado, ele continua sendo meu presidente, Samuel, pela oportunidade de estar com os senhores. Desde manhã eu percebi que esse evento seria coroado de êxito, como já foi na parte da manhã, tenho certeza que será agora, também à tarde, a principiar pelos ilustres painelistas que estão aqui, e até que ele se encerre. Nós temos 3 grandes nomes para falar agora, e não serei eu quem privará os senhores de poder ouvi-los o quanto antes. Então, o primeiro que nos brindará com os seus conhecimentos, fazendo uso da palavra, é o professor, o doutor Elias Marques de Medeiros Neto. Ele é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutor em Direito Processual pela Universidade de Salamanca, Espanha, e pela Universidade de Coimbra, Portugal, e pela Universidade de Lisboa. É pesquisador visitante em Direito Processual Civil pelo Instituto Max Planck, em Hamburgo, Alemanha, e é professor no doutorado e no mestrado aqui da casa da Unimar. Eu estou fazendo a síntese da síntese dos currículos. Eu vou ter que fazer nos 3 casos, porque se eu for fazer o currículo, a leitura da ementa que eu tenho aqui, já vai o tempo do painel. Então, peço que me desculpem por esse resumo, e passo a palavra de imediato para o doutor Elias, agradecendo o seu comparecimento. Olá, me ouvem bem? Bom, muito boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Eu confesso que para mim é uma grande honra, na verdade, estar em um evento que tenha a seara de pesquisa voltada ao universo do direito do trabalho e ao processo do trabalho. Parabenizo o Tribunal Regional do Trabalho por esse tradicional congresso. Eu tenho uma formação acadêmica muito voltada ao direito processual civil e, claro, a ponte natural que se faz do processo civil com o processo do trabalho tem todo aquele cuidado através do artigo 15 do Código de Processo Civil, mas me debrucei aqui sobre o tema e tenho uma experiência voltada ao tema muito ligada às ações civis públicas que estão tramitando na Justiça Comum. Então, naturalmente, aqui eu acredito que teremos uma troca bastante rica, com 2 grandes e ilustres pensadores sobre o tema, justamente, enfim, com visões mais profundas e talvez um pouco mais categorizadas dentro das fronteiras do direito do processo do trabalho e do direito do trabalho em si. Mas, assumindo aqui o desafio de, nesses 15, 20 minutos, dialogar um pouquinho com Vossas Excelências e, mais uma vez, parabenizando o Tribunal Regional do Trabalho por esse importante evento, eu começo justamente aqui abordando a importância de compreendermos alguns princípios do processo civil. E isso vai nos ajudar justamente a termos a compreensão sobre a polêmica que se instalou sobre a competência da Justiça do Trabalho e o tema do excesso de peso. Bom, começamos aqui, senhoras e senhores, justamente pela necessidade de termos uma sintonia fina com relação ao que se espera do processo, seja ele o processo civil, o processo do trabalho ou o processo tributário. Eu acho que toda a dinâmica processual, de alguma forma, ela tem que seguir esse guideline, que é um guideline eleito como um princípio transnacional de processo. Para quem é meu aluno aqui, ou minha aluna na faculdade, conhece bem as minhas preocupações de falar bastante sobre as questões principiológicas. E um grande princípio, que é a tônica, a verdadeira diretriz dos sistemas processuais como um todo, é a necessidade
da justiça, da arquitetura processual, ela ser prestada, ela ser capaz de entregar o que nós chamamos de tutela jurisdicional efetiva, pronta e célere. Então, dentro desse debate, que é o debate que se instala sobre a competência ou não da Justiça do Trabalho, sobre os temas de excesso de peso, nós não devemos perder de vista a necessidade de uma construção de sistema que consiga atender isso, que nós chamamos de efetividade processual, sempre buscando-se presteza e celeridade. Claro, o tema também dialoga com o importante movimento que começa na década de 50, final da década de 50, liderado pelos professores Mauro Capelletti e Brian Garf, naquilo que se chama Convenções de Florença. E esses professores, eles idealizaram o que nós chamamos de grandes ondas de transformação do sistema processual como um todo. A primeira onda é a necessidade de todo e qualquer sistema garantir o que nós chamamos de acesso à justiça aos hipossuficientes economicamente. Isso a Justiça do Trabalho, eu acredito que ela tem uma preocupação quase que natural com relação a esse assunto. A Justiça Comum, principalmente quando pensamos no Juizado Especial Civil também. Então, naturalmente, a primeira onda de transformação, ela é um primeiro passo necessário para que a gente tenha esse acesso à justiça garantido. A segunda onda, e ela ganha relação com o tema que vai ser objeto aqui dessa mesa, é a necessidade do sistema processual ele tutelar não só demandas individuais, ele ter uma arquitetura que seja capaz de absorver aquilo que nós chamamos de tutelas coletivas, né? Isso, na justiça comum, nós temos um microsistema, justamente, das defesas, que são ali voltadas para o direito do consumidor, né? Também temos a ação civil pública. A ação civil pública essa que também é um veículo muito forte na justiça do trabalho. E a terceira onda, ela ganha uma tônica bastante forte, aqui principalmente quando eu penso na Justiça do Trabalho, porque é a onda onde aqueles professores, professor Capelletti, professor Brian Garf, sustentaram a necessidade de especialização do Poder Judiciário. Então, na medida em que o Poder Judiciário se especializa e passa a ficar mais aderente às particularidades fáticas de determinado caso concreto, ele terá condições de entregar aquela tutela jurisdicional de uma forma mais adequada, efetiva, pronta e célere, conforme aquele princípio transnacional que foi muito bem idealizado. Aqui também, na terceira onda, estão movimentos como a extrajudicialização de conflitos, muito em moda quando eu penso no processo civil moderno, e, por que não dizer, na flexibilização de procedimento. Eu sei que os processualistas do trabalho não necessariamente são aderentes às convenções processuais, existe uma certa dúvida com relação a isso, mas na dinâmica do processo civil há um incentivo muito forte ao empoderamento das partes para que haja negociação e flexibilização de determinados ritos processuais. Essa terceira onda é a onda onde eu busco justamente a possibilidade do conflito ele ser julgado por uma justiça especializada e, sim, ser apto a entregar, dentro das particularidades do procedimento, uma tutela jurisdicional mais efetiva e pronta. O que se busca, então, é a necessidade de termos sempre reformas que possam incentivar a adequação de custos, tutelas diferenciadas e procedimentos que não sejam únicos, procedimentos que possam ser flexibilizados. E sempre buscando o que o professor Rodolfo de Camargo Mancuso muito bem coloca como uma tutela de qualidade. Eu preciso ter, enfim, um poder judiciário pronto para reconstruir fatos através de uma dinâmica de prova, que seja competente, que esteja aderente ao que nós chamamos de eficiência, né, muito bem proclamada no artigo 8º do Código de Processo Civil. O princípio da eficiência está ali como um princípio estruturante, melhor custo e benefício na tomada de decisões, efetivo na dinâmica do artigo 4º e previsível. Esse é um ponto importante, eu vou voltar nesse ponto. A previsibilidade, a segurança jurídica é extremamente importante, principalmente em situações polêmicas como essas que estamos tratando aqui. Quando eu penso, e agora indo mais particularmente para o tema do painel, na competência da Justiça do Trabalho, quer dizer, naturalmente, olhando para o movimento pós-emenda constitucional 45, tá, nós temos que nos debruçar sobre o artigo 114 da Constituição Federal. E, basicamente, julga-se, né, a competência do trabalho da Justiça do Trabalho acaba sendo definida pelas relações que são oriundas da legislação trabalhista, nas situações que são oriundas de relações de emprego e que possam ter, direta ou indiretamente, alguma conexão com relações de trabalho.
A súmula 736 do Supremo Tribunal Federal deixa claro, na verdade, que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Esse é o norte do STF e muito importante, e eu diria que é uma conquista do nosso sistema, temos uma visão constitucional da nossa legislação material. Mal ou bem, a ponte que se faz não só com relação àquele direito que está previsto no Código Civil, mas também aquele que está previsto na CLT, acaba tendo como destino final sempre uma necessidade de termos uma visão constitucional dessas normas que nos orientam. Daí a importante orientação que veio dessa súmula. Então, se a causa de pedir de uma determinada demanda ela não estiver fundada em norma trabalhista, eu diria que é natural o pensamento, e é claro, guardadas as devidas polêmicas que pode se instalar, né, de que não se firmará a competência da Justiça do Trabalho. E esse é o pensamento, inclusive, do ministro Ives Gandra Martins Filho. Né, ele tem justamente uma doutrina voltada neste ponto, onde ele destaca que a competência da Justiça do Trabalho ela é típica para situações de dissídio coletivo, assim como ela também é típica nas ações civis públicas, quando eu tenho uma norma trabalhista sendo questionada, sendo violada, sendo desrespeitada. Então, naturalmente, nós estaríamos diante de uma situação de competência da Justiça do Trabalho. O Ministério Público, portanto, do Trabalho pode perfeitamente desenhar e arquitetar ações civis públicas que tenham ligações diretas com o meio ambiente do trabalho e que dizem respeito, claro, com situações trabalhistas sendo devidamente investigadas, sendo violadas, né, e devendo ser protegidas. Não se discute a importância do MPT aqui de dialogar adequadamente com os artigos 6º e artigo 7º da Constituição Federal e buscando, obviamente, tutelar direitos que estejam ali previstos. Mas, no que toca ao tema do excesso de peso, quando nós olhamos a complexidade do assunto, nós estamos diante de normas do Código de Trânsito Brasileiro. Esse é um ponto específico. Na verdade, nós temos uma legislação específica que cuida dos impedimentos e dos limites e das dimensões dos veículos terrestres que carregam cargas. Estes artigos, inclusive, eles trazem previsões com relação ao órgão competente para fiscalizar a atividade e o órgão competente, inclusive, para punir. Né? Esse é um ponto específico. Então, o nosso sistema ele já tem, de alguma forma, um ambiente normativo propício para a fiscalização, para a punição e para o regramento, né, de como, na verdade, caminhões ou mesmo veículos de grande porte podem ou não transportar cargas, havendo até polêmicas com relação à forma de colocar estas cargas, né, distribuídas dentro dos eixos dos caminhões e para fazer as medições corretas. Esse tema ele também está previsto não só no Código de Trânsito Brasileiro, mas também em resoluções específicas do CONTRAN e do DENATRAN. Vejam, a complexidade do assunto, e aí trazendo o tema para o Poder Judiciário Comum, para o Superior Tribunal de Justiça, né, e para a Justiça Federal, a complexidade ela é grande, porque para quem trabalha no agronegócio, esse tema ele é, de certa forma, bastante comum nos dias a dias das empresas. E nós vemos um esforço muito grande das companhias do agronegócio de, ao liberarem os caminhões para fazerem o transporte, respeitarem os limites de carga. Isso vai previsto na nota fiscal. A empresa, obviamente, ela não ganha em estar operando com excesso de carga. Tem toda uma dinâmica de relações securitárias, inclusive, né, que devem ser respeitadas e até fiscais, que guardam relação justamente com os excessos a serem ali impedidos e evitados. Quando acontece algum dano, e aí as discussões na Justiça Comum elas são muito voltadas aos danos físicos às estradas, né, as questões das estradas elas não estarem, enfim, devidamente aderentes a um transporte seguro e põe-se como causa justamente os transportes que ocorrem com excesso de peso, nós temos algumas investigações a serem feitas. Primeiro, com relação às balanças que cuidam dessas medições. Será que as balanças são precisas o suficiente? Tem altas discussões envolvendo o Inmetro, para ver se as balanças realmente elas estão
aptas a fazerem as medições coerentes. Segundo, será que as estradas realmente elas podem, enfim, ter aqueles danos estratosféricos que muitas vezes aparecem nas fotos só em razão dos transportes dos caminhões? E de quais caminhões? Será que eu não tenho um problema no planejamento daquela estrada, na forma como aquela estrada foi implementada? E um outro ponto também bastante comum na justiça comum que se debate é qual caminhão exatamente, qual empresa que teria causado efetivamente aquele problema específico. Porque diversas empresas trafegam em uma determinada estrada. Como é que a gente faz o nexo de causalidade? Vejam, pessoal, e aqui não querendo entrar no tema do mérito do excesso de peso, na medida em que estamos apenas discutindo competência, mas em questão aqui em menos de um minuto, eu acabei de trazer normas regulatórias, eu acabei de trazer questões de direito civil e eu acabei de trazer questões de direito administrativo para refletirmos. É óbvio que o tema da segurança, seja ele voltado ao ambiente, do meio ambiente propriamente dito, ou às situações de relações de trabalho, é um tema extremamente importante. E se o excesso de peso causa algum dano, claro, isso tem que ser investigado e nós temos que verificar como se evita isso. Mas o mesmo fenômeno, o fenômeno de você estar violando normas do Código de Trânsito Brasileiro, está violando portarias do CONTRAN e do DENATRAN, ele pode ser enxergado com diversas interfaces com sistemas jurídicos que existem dentro do nosso direito brasileiro. Nós não estamos falando apenas de relações de trabalho, né? E quando isso acontece, né, eu, na verdade, posso aqui, enfim, chamar a atenção dos senhores para o fato, né, de que precisamos ter segurança jurídica. Segurança jurídica essa que, muito possivelmente, será definida em breve no julgamento do tema 1104 do Superior Tribunal de Justiça. Nós temos 2 recursos especiais afetados no STJ, onde justamente vai se definir uma coisa importante. Se as empresas que são investigadas pelo Ministério Público Federal e são réis em ações civis públicas, justamente que cuidam do mesmo tema, o tema do excesso de peso, podem ser condenadas em determinadas obrigações de fazer em relação ao assunto. Sendo que uma das grandes discussões é se nós já temos um órgão específico que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro para fazer as investigações a respeito, será que o Poder Judiciário poderia suplantar esses órgãos, preencher lacunas e estabelecer determinadas obrigações de fazer? É isso que vai ser definido no STJ. E, de novo, eu não vou entrar aqui no mérito da demanda. Eu só estou chamando a atenção para o fato de que nós temos um outro tribunal da Justiça Comum que vai enfrentar o assunto. E se isso está acontecendo, nós temos que ter um cuidado. Cuidado com relação à segurança jurídica. E aí, voltando ao início da minha apresentação, a importância de termos uma tutela jurisdicional de qualidade. E tutela jurisdicional de qualidade é tutela previsível. Eu preciso ter segurança jurídica. Eu não posso ter diversos judiciários tratando do tema, como se o tema pudesse ter ângulos e visões diferentes, né? Então, temos justamente aí 2 recursos especiais que estão sendo enfrentados como leading cases, sendo que esses 2 recursos especiais, na verdade, eles são tirados de acórdãos de diferentes tribunais regionais federais que entenderam que o judiciário não deve enfrentar este tema, não deve estabelecer obrigações de fazer, né, porque nós já temos legislação específica tratando do assunto. Com base nisso, e fazendo referência aqui a um brilhante estudo, justamente do professor que vai me suceder, o professor Bezerra Leite, né, a doutrina especializada na Justiça do Trabalho, inclusive, né, que diz que quando a causa de pedir nas ações civis públicas que tramitam na Justiça do Trabalho extrapolam o meio ambiente puro do trabalho, das relações, mas também tem interferência em outros aspectos, justamente, enfim, do nosso sistema jurídico, claro, tá, que o comum é justamente haver o transporte deste caso para a justiça comum. E nesta linha, né, nós temos julgados do Supremo Tribunal Federal e também julgados do Tribunal Regional do TR15, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que aparentemente, né, segue de uma forma bastante sólida com esse entendimento em relação ao caso aqui que está sendo tratado por nós. Sendo absolutamente breve aqui,
e parabenizando de novo, né, o Tribunal Regional do Trabalho pela excelente organização desse congresso. Eu me despeço de Vossas Excelências e fico aqui à disposição para maiores debates. Muito obrigado. Eu cumprimento o doutor Elias Marques pela excelência da sua manifestação. A sua intervenção foi de altíssimo nível e uma visão acerca dessa problemática do peso e tal, das regras de trânsito, das competências, que é justamente o tema do nosso painel. Então, eu quero cumprimentá-lo pela maneira que o doutor se ouve na sua exposição. Na sequência, eu passo a palavra ao doutor Carlos Henrique Bezerra Leite. Foi advogado, professor, consultor jurídico, né? Ele foi do TRT da 17ª Região, né? Foi também procurador regional do trabalho antes de entrar no TRT da 17ª Região. Chegou a vice-presidente do tribunal e foi procurador-geral do Ministério do Trabalho, professor associado do programa de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, entre outras milhares de atividades, que eu volto ao mesmo problema que eu fiz a ementa da ementa da ementa, né? Então, para poder ter mais tempo de ouvi-lo e aprender com os seus ensinamentos. Então, dizendo que é uma satisfação rever o amigo, que fazia tempo que eu não ouvia, passo-lhe a palavra. Me permite... Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Alegria muito grande estar aqui nessa linda cidade de Marília, homenageando nosso querido presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Samuel Hugo Lima, em nome de quem, ou na pessoa de quem, saúdo todos os magistrados e magistradas aqui presentes. Também saudando meu querido amigo, presidente da mesa, desembargador Francisco Giordani, que, pelas palavras carinhosas a meu respeito. E também saudar aqui os amigos e colegas aqui, o doutor Elias Marques, que nos brindou com uma brilhante palestra agora que me antecedeu, em nome de quem saúdo todos os advogados e advogadas aqui presentes, e também meu querido amigo, doutor Ronaldo Lira, procurador regional do trabalho, ex-colega ministerial, vamos dizer assim, em nome de quem saúdo todos os procuradores e procuradoras aqui presentes. Também quero saudar os servidores, agradecer ao Roberto do cerimonial pela gentileza e a paciência de me trazer aqui, porque as conexões de Vitória até aqui não são fáceis. Mas estamos aqui e é um prazer também me dirigir ao auditório, estudantes, professores, enfim. Estão de parabéns pela organização do evento, já em sua 19ª edição, né? Então, isso mostra a importância desse evento para todo, vamos dizer assim, para o país inteiro, não é só para o estado de São Paulo. É um congresso brasileiro, realmente. O tema é limites da competência material da Justiça do Trabalho e o enfoque das ações civis públicas ajuizadas pelo valoroso Ministério Público do Trabalho em face das empresas que atuam nos transportes, né, de insumos agrícolas, ou seja, especificamente a questão do excesso de peso nesses caminhões. O tema, do ponto de vista do direito material, é um tema sensível. Eu acho que todos temos que ter a preocupação realmente com a sadia qualidade de vida dos trabalhadores, mas também aqui tem todos os usuários do sistema de transporte, né? Então, é um tema que realmente transcende a esfera meramente juslaboral. Um tema bem fascinante, envolvente, abrangente. E eu confesso, eu parecia que o colega me citou, no primeiro momento eu achava que era competência da Justiça do Trabalho, mas quando eu fui me aprofundar e estudar realmente, cheguei à conclusão de que a Justiça do Trabalho não tem essa competência para essa ação civil pública. E por que eu defendo isso? Bom, basicamente, vou trazer aqui o problema, né? Porque toda pesquisa tem que ter um problema, quem é professor sabe muito bem disso.
Se você não tem problema, porque não tem solução, né? É mais ou menos aquela música do Capital Inicial, né? Você quer encontrar a solução sem ter nenhum problema. Insistir e se preocupar demais. Cada escolha é um dilema. Se o que era errado ficou certo, as coisas são como elas são. Oh, oh, oh. Mais ou menos assim, né? Então, eu sempre falo que é a questão do problema. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Trabalho, que visam estabelecer limites de peso dos caminhões no transporte de insumos agrícolas por suposto descumprimento de normas de trânsito, independentemente de os motoristas serem empregados, terceirizados ou autônomos. É o problema que nós temos que enfrentar. Sabemos que a competência, em razão da matéria, em razão da pessoa, a competência executória, enfim, da Justiça do Trabalho, estão delineadas no artigo 114 da Constituição, e depois houve um acréscimo considerável pela emenda 45. E, realmente, os incisos que mais deveríamos enfrentar aqui sendo os incisos: primeiro, ações oriundas da relação de trabalho, né, no sentido do trabalho lato sensu, as ações que envolvem o direito de greve, que pode haver até uma greve ambiental de trabalhadores lá desse transporte, né, que possam desencadear a discussão sobre a competência de trabalho. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. As ações relativas a penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização do trabalho. A execução de ofício, enfim, e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. E aqui eu chamo a atenção que o Supremo Tribunal Federal vem sistematicamente se debruçando sobre esse artigo 114, e o Supremo, na verdade, ele tem dois momentos a respeito da competência. Tradicionalmente, o Supremo vinha entendendo que, dentro da linha dos processualistas, né, no sentido de que o que fixa a competência em razão da matéria e em razão da pessoa é o que o autor traz na petição inicial, ou seja, a causa de pedir e o pedido. A causa de pedir próxima e remota e o pedido. Vale dizer, a análise da competência deve ser feita em status acessões, pelaquilo que o autor afirma na petição inicial. E a doutrina toda praticamente é pacífica a esse respeito. Muito bem. O problema é que a súmula 736 do Supremo, que aponta aparentemente nesse sentido, dispõe que compete ao Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. E aí, essa súmula, ela tem sido invocada em diversas situações que foram submetidas ao próprio Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, vou colocar aqui para adiantar, questão do meio ambiente do trabalho, independentemente do regime jurídico do servidor seletista ou estatutário. O Supremo, por exemplo, se o servidor for estatutário e ajuizar uma ação individual, objetivando o pagamento do adicional de insalubridade, por exemplo, invocando essa súmula 736, aparentemente o Supremo iria entender que a competência seria do trabalho, porque o adicional de insalubridade é uma monetização da saúde e tem uma vertente muito forte com a saúde do trabalhador. Só que o Supremo tem entendido o seguinte: se for servidor estatutário e formular essa ação, o pedido de adicional de insalubridade, a Justiça do Trabalho é incompetente, porque o regime jurídico do servidor estatutário não permite que a Justiça do Trabalho processe e julgue essa demanda. No entanto, quando se tratar de uma ação civil pública, o Supremo disse que não há distinção, porque se a ação civil pública visar a tutela de direitos coletivos, estrito sensu,
ou direitos difusos, os destinatários não podem ser identificados. Então, pouco importa se o servidor seja seletista, seja estatutário, que a competência seria da Justiça do Trabalho. Mas percebam que aí a causa de pedir está vinculada umbilicalmente a descumprimento de leis trabalhistas. As leis trabalhistas, um conjunto, né, do microsistema do ordenamento jurídico trabalhista, vamos dizer assim, são aquelas leis que dispõem sobre fatos juridicamente atrelados ao direito material do trabalho. Então, é por isso que essa súmula diz que, se for descumprimento da legislação trabalhista, realmente a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, também, temos a Lei Complementar número 75 de 93, lá no seu artigo 8º, inciso 1º, que diz: compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho: promover as ações que lhes sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas. De modo que, pelo critério de especialização, para que haja competência da Justiça do Trabalho, no particular, é preciso que haja, primeiro, previsão na Constituição ou na legislação, atribuindo expressamente a competência à Justiça do Trabalho. E é isso que, por isso é que, na verdade, é importante ver qual a causa de pedir, vale dizer, os fundamentos jurídicos do pedido e os fatos, e a formulação do pedido. Nas ações civis públicas que eu analisei, eu percebi que a causa de pedir reside no descumprimento de norma de trânsito, norma prevista no Código de Trânsito Brasileiro, o Código Brasileiro de Trânsito. Então, por essa razão, me parece que a Justiça do Trabalho não teria a especialização necessária estabelecida pelo Constituinte brasileiro para processar e julgar essas ações. E é exatamente por isso que nós nos debruçamos sobre esse tema e chegamos à conclusão de que não faz sentido a Justiça do Trabalho julgar essas demandas. Seja porque, do ponto de vista constitucional, nós vemos lá, por exemplo, quando o Constituinte quis atribuir a competência da Justiça do Trabalho em matéria administrativa, fê-lo expressamente, como nós podemos extrair lá do inciso 7º, por exemplo, do artigo 114, que prevê a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Então, por esse motivo, é que me parece que não há, na cláusula de abertura do inciso 9º do artigo 114, nenhuma legislação que atribua à Justiça do Trabalho, ou seja, que seja norma de direito processual trabalhista, que tem essa natureza jurídica, atribuindo a competência à Justiça do Trabalho. Poderia o legislador, na sua liberdade de legislar, criar essa norma, não teria problema nenhum. O que não me pode, a meu ver, extrapola, eu não vou nem entrar no aspecto material, se é eficiente, se não é eficiente. Eu estou trabalhando apenas no critério da especialização. E, sob o ponto de vista da especialização da Justiça do Trabalho, é que eu tenho realmente me revoltado com algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que declara a incompetência do trabalho para processar e julgar ações em que o autor pede vínculo empregatício. É isso que eu tenho que estar me preocupando. Esse esvaziamento da competência do trabalho é que causa preocupação muito grande, porque a Justiça Comum não tem especialização para julgar uma demanda dessa. Essa é a preocupação que todos nós temos que ter. No entanto, essa ação, como tem como causa de pedir norma de direito administrativo, ou seja, norma de trânsito,
é algo que, me parece, acaba, vamos dizer assim, criando uma situação um pouco difícil, até para os próprios juízes do trabalho, em nome da adequada prestação jurisdicional, simplesmente dizer que se aquela empresa está com o excesso de peso ou não, e atribuir multas e impor condenações por danos morais coletivos e tudo mais, quando, na verdade, não se está em jogo aí, especificamente, norma trabalhista. Reflexamente, essas normas de trânsito protegem também não só o motorista, mas todos os usuários das rodovias, das vias públicas. A finalidade é tutelar direitos difusos da população, de parcela da população, todos os usuários, sejam pedestres, motoristas, passageiros, todos os que utilizam os sistemas viários, e não apenas os trabalhadores. Então, pode ser, inclusive, aí que a questão de que pode trazer contradições e complexidades que acabam até reduzindo o papel institucional da Justiça do Trabalho, que é conflito de decisões com a Justiça Comum. Esse é algo que nós temos que nos preocupar, porque nós estamos perdendo a competência para julgar ações oriundas da relação de emprego, pela visão do Supremo Tribunal Federal, e nós vamos querer abarcar outras ações que não são decorrência especificamente da relação de emprego. É algo que me deixa meio perplexo, porque lutar por essa competência a essa altura do campeonato, aí entra a questão política. Eu ontem me dei uma palestra lá em Belo Horizonte, no TRT, e eu tenho sugerido que todas as instituições que lidam com o direito e o processo de trabalho se unam e vamos fazer uma caminhada ao Supremo Tribunal Federal, vamos dar um abraço no Supremo Tribunal Federal. Todos, advogados, juízes, procuradores, professores, alunos, todos os que gostam e atuam na área justo-trabalhista, porque as decisões do Supremo, nesse caso, estão sendo eminentemente políticas. Políticas. Não são jurídicas, porque ele mesmo não está cumprindo os precedentes que ele mesmo adotou. Não estão cumprindo os fundamentos que fixam a competência de qualquer órgão judiciário, que é a causa de pedir e o pedido. Então, por isso, me parece que, já partindo para os finalmente, para poder dar tempo de eu cantar uma musiquinha aqui, porque se eu não cantar, eu fico triste. E direito e música tem tudo a ver, porque direito sem interpretação é só letra, música sem interpretação é só letra também. Cabe a nós, intérpretes, darmos vida ao direito e darmos vida à música. E aí, também temos... Eu vou deixar o slide também para vocês, aqui também, com muita alegria. A conclusão nossa é de que a Justiça do Trabalho é incompetente em razão da matéria para processar e julgar a ação civil pública que tenha como causa de pedir norma de trânsito cuja infração acarrete imposição de penalidade administrativa, tanto ao proprietário quanto ao condutor do caminhão com peso excessivo de carga. Porque, por absoluta falta de previsão na Constituição Federal, e nós estamos diante de direito processual do trabalho, onde vigora o princípio da legalidade estrita, direito público, ou na legislação infraconstitucional, razão pela qual, ainda que se alegue que se trate genericamente que tal norma ela integraria o microsistema do direito ambiental ao trabalho, e, inclusive, esse foi um acordo da lavra do ministro Cláudio Brandão, inclusive, que eu me debrucei também sobre esse acordo, mas entendo que, com todas as vênias, respeitosamente, que a Justiça do Trabalho, neste particular, não tem competência. E aí, para terminar, eu vou aqui pedir ao colega para botar uma musiquinha para relegar aqui a galera. Tempo perdido, não tem mais tempo para perder. Se a gente ficar discutindo, a Justiça do Trabalho está se esvaziando na competência daquilo que ela foi originalmente concebida, que é para julgar as ações oriundas da relação de emprego. Vamos botar aí para a gente, tempo perdido? Alisson aí. Pronto. Agora eu estou em casa, aqui em Marília, sai o professor, entra o cantor, viu?
Estamos juntos, relaxando. Tempo perdido, nós não temos tempo para perder. E o tempo está passando, falta 4 minutos. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas temos muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. Só vocês! E selvagem, selvagem, selvagem. Tá bonito, hein? Aquela galera lá de trás, quero ver. Vejam só essa manhã tão cinza, a tempestade que chega da cor dos seus olhos castanhos. E por quê? Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixei as luzes acesas. Agora, o quê? O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, mas foi o tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Uhul! Bom demais! Tamo junto! Legal, gente! Obrigadão aí! Amei a cidade de vocês! Linda demais! Tamo junto, hein? Uhul! Tô muito feliz! Obrigado! Eu quero cumprimentar aqui o nosso jurista musical, tanto pela palestra como pela apresentação, né? As duas apresentações foram muito boas, né? Eu que já tinha ouvido numa outra canção, eu falo que tem muitos cantores que não chegam ao pé do nosso querido Dr. Carlos Henrique Bezerra Leite. Meus parabéns. E agora passo a palavra ao eminente procurador do trabalho, Ronaldo José de Lira. Também vou fazer a síntese da síntese, vice-procurador, chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, procurador do trabalho em exercício na coordenadoria de 2º grau da Procuradoria Regional do Trabalho. E aí eu proceder a síntese, peço venha de novo aos três, e eu reduzo para poder ouvi-los melhor, tá? Por favor.
Aliás, enquanto o Ronaldo não chega lá, deixa eu dizer, nossa, agora foi uma palestra em que todos puderam constatar a multidisciplinariedade. A aula de música com direito, certo? Canção com direito. Será? Está ruim de enxergar. Muito boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e o faço na pessoa do nosso presidente, Dr. Samuel, que é um grande magistrado de longa data e que para nós é um orgulho muito grande tê-lo como presidente. E cumprimento também o Dr. Lorival, nosso desembargador aposentado, também presidente do Tribunal do Trabalho, Regional do Trabalho, e vários outros desembargadores que estão aqui, eu faço também, na pessoa do meu amigo Francisco Giordani. Cumprimento os advogados, advogadas, meus colegas de Ministério Público, todos do Judiciário, os colegas da mesa aqui, doutor Elias, meu querido Carlos Henrique Bezerra Leite, conhecido como Carlinhos do Ministério Público, ou Bezerra Leite, ou o nosso cantor. São vários adjetivos, né? Mas, de fato, ele é um artista. E precisamos dizer, né? Eu estudei pelo livro do Carlos Henrique na década de 90, então me considero aluno dele. E, enfim, mas cá estou para fazer o contraponto e defender a nossa jovem senhora, que é a Justiça do Trabalho. Enfim, como vocês viram, é uma questão tanto quanto polêmica, embora a legislação que eu vou utilizar aqui é a mesma que eles usaram. É uma questão de olhar, é uma questão de interpretação, é uma questão de fazer aí exatamente uma leitura com um olhar ou outro olhar, né? E eu falo isso porque eu me lembro, quando eu era advogado, não existia tutela coletiva na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho se limitava efetivamente às questões de empregado e empregador, ressalvado as questões de dissídio coletivo. Então, nós assistimos isso, né, quem é dos anos 90 para cá, o incremento que foi na tutela coletiva na Justiça do Trabalho. Então, a partir do momento que o Ministério Público ganha esse status de defender os direitos constitucionais, direitos humanos, fundamentais, tudo mudou. Para nós, do Ministério Público, e para vocês, do Judiciário Trabalhista, porque, efetivamente, houve uma mudança significativa na sociedade, uma mudança transformadora na sociedade, ao ponto de que, por muitas vezes, eu vi e repito isso incessantemente, que o Ministério Público e a Justiça do Trabalho é a última trincheira do trabalhador. Porque, muitas vezes, ele está num lugar que não tem sindicato, muitas vezes está num lugar que não tem uma fiscalização, muitas vezes o fórum também está muito longe, e aí que nós nos deparamos com tantas violações de direito. E no meio rural, em especial aqui no estado de São Paulo, e nós contamos aqui com o auditor fiscal do trabalho, que é o responsável pelas operações rurais, ele sabe muito bem do que eu vou dizer, a quantidade de violações no meio rural que nós encontramos nas últimas décadas. E mais do que últimas décadas, nos últimos 30 anos, que nós, no Ministério Público, irmanados com a Auditoria Fiscal do Trabalho, que nós começamos, efetivamente, a fazer as operações de resgate de trabalho escravo, de resgate de trabalho infantil e de tantas outras questões relacionadas ao meio ambiente rural. E é por isso que o meio ambiente no Ministério do Trabalho é uma bandeira muito importante. Nós temos uma coordenadoria, que eu fui vice-coordenador nacional, chamada Codemarte, que trata de um rol mas imenso, infinito de ações relacionadas à proteção à vida e à saúde dos trabalhadores. Então, isso que me traz aqui me remonta a meus tempos de Codemarte, em que nós discutimos a questão do amianto, a questão da construção civil e tantas outras, tantas outras. Então, assim, o nosso objetivo maior
é a proteção da vida. Isso sempre foi uma bandeira do Ministério Público, sempre foi uma bandeira das nossas coordenadorias nacionais e regionais, em que nós nunca medimos esforços para alcançar o resultado. Porque, principalmente, senhoras e senhores que militam na Justiça do Trabalho, sabem qual é a tragédia de uma família de perder um trabalhador decorrente do acidente de trabalho. Ele vai trabalhar de manhã e, no outro dia, ele entrega um corpo num caixão. Isso é muito triste. E cabe a nós, e eu faço essa autoanálise, essa pergunta, essa autocrítica, todos os dias no Ministério Público. O nosso dever constitucional é evitar que tragédias aconteçam, como aconteceu na Boate Kiss, como aconteceu no caso da Shell e tantos outros que nós assistimos por aí. E eu sinto com isso. Assim, se a gente tivesse evitado isso, ninguém teria sabido, ninguém saberia. Porque nós temos estatísticas de mortos e mutilados e doentes, mas nós não temos estatísticas de pessoas que foram salvas de andaimes, de exposição a amianto e de várias outras questões. Nós não temos estatística disso. Então, aquilo que nós não temos estatísticas, que a gente chama de prevenção, muitas vezes não é valorizado, muitas vezes não é respeitado. Mas, para nós, é uma bandeira fundamental, porque no momento que nós assumimos o compromisso constitucional de defesa da vida, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, isso faz parte da nossa vida. Então, é por isso que nós temos, e abro um parênteses aqui para o meu querido amigo Bezerra Leite, que, efetivamente, eu reconheço que a Justiça do Trabalho tem perdido competência, e, efetivamente, nós somos uníssonos em defender uma reversão disso, porque perder competência é perder poder e perder, muitas vezes, a atuação que, se a Justiça do Trabalho não fizer, ninguém vai fazer. Em muitos casos, em inúmeros casos. E no meio ambiente do trabalho, eu falo para vocês, se não fosse o Ministério do Trabalho, se não fosse a atuação do Ministério Público, e alguns agentes também, como eu cito aqui, o pessoal das universidades, que colaboram muito conosco, nós estaríamos num ranking muito pior de acidentes do trabalho e de mortes no trabalho, que ainda nos envergonha mundialmente. Porque nós não, embora nós tenhamos uma legislação extensa, muitas NRs que protegem, nós ainda estamos naquela fase que o Norberto Bobbio falava, que nós precisamos fazer a efetivação dos direitos. E essa é a nossa luta. Mas deixa eu continuar aqui, porque nós temos bastante coisa para falar. Bom, esse tema é polêmico, do excesso de peso no caminhão. Nós temos algumas ações civis públicas, em primeiro grau, em segundo grau, no TST, e nós temos discutido, e eu tenho ouvido muito, como foi dito aqui, a causa de pedir, a legislação que não é trabalhista, etc. Mas, falando de proteção da vida do trabalhador, né, isso, para nós, é uma coisa limitada, porque eu preciso que o trabalhador volte para casa sadio e saudável. O princípio constitucional do meio ambiente é esse, propiciar o meio ambiente do trabalho sadio e saudável. E o meio ambiente do trabalho, evidentemente, faz parte do meio ambiente. Então, esse é o nosso desafio. Agora, em relação à causa de pedir, que é uma legislação que não é trabalhista, eu posso citar também que o dano moral que nós aplicamos é do direito civil. Aliás, para quem se recorda aqui do memorável acórdão do Sepúlveda Pertence, quando declarou a competência da Justiça do Trabalho por dano moral, num caso de um trabalhador individual, que ninguém falava de dano moral na Justiça do Trabalho. Até esse caso foi um leading case, um precedente, que a gente falou, bom, a partir de agora nós temos competência. Porque o acordo da lavra do ministro Sepúlveda Pertence falou que nós temos que julgar o dano moral, independentemente de ser uma norma prevista no direito civil, mas nós estamos falando de uma relação de emprego. E salvo engano, doutor Edmundo, acho que foi do caso do Banco do Brasil, não é? Né, João? Então, assim, vejam que a legislação que nós vamos aplicar para efetivar o direito, para mim, é o menos importante. Eu acho que o mais importante é falar assim, nós somos numa relação, aqui em especial, e falo para o meu amigo Bezerra Leite, as nossas ações civis públicas tratam de trabalhadores. Sabe? Essas pessoas que estão lá, nas nossas ações, são empregados. Né? Não estamos nem ousando em falar de agregados ou PJ, a questão não é essa. Né?
Enfim, eu acho que a competência da Justiça do Trabalho tem essa questão histórica de alargar mesmo a competência, de abarcar o maior número de ações possíveis que nós podemos levar ao Judiciário, sempre com o intuito de proteção dos direitos constitucionais. Isso sempre foi uma tônica para nós, né? E o meio ambiente do trabalho está ali. O meio ambiente do trabalho para nós, como eu já disse aqui, é o nosso maior número de denúncias. O maior número de denúncias hoje no Ministério Público são violações do meio ambiente do trabalho. Não, a mais comum, efetivamente, são de jornada. E vocês acham que violação de jornada do trabalho é uma coisa pequena? Sabe, isso me incomoda. Eu vou ao Judiciário Trabalhista e vejo a quantidade de ações trabalhistas pedindo horários extras. Porque, no momento, a gente olha assim, paga, né? Faz um acordo, paga, quita. Mas não é só isso. Nós temos estudos que a maior parte dos acidentes do trabalho são ocasionados numa jornada extraordinária. Por quê? O trabalhador está fadigado. O trabalhador está com a atenção prejudicada. Então, imaginem se a gente não colocar limites de jornada para os motoristas rodoviários, para os aeronautas, e etc. Nós vamos colocar a vida de pessoas humanas em risco. Então, isso eu acho que ninguém quer. E a questão dos motoristas é uma questão de interesse difuso. E qualquer ramo do Ministério Público, qualquer ramo do Judiciário, pode ser competente para atuar, dependendo da sua causa de pedir. No nosso caso, acidente de trabalho. Na Justiça Comum, acidentes que podem acontecer nas cidades, nas rodovias municipais, estaduais, no MPF, nas rodovias federais. Então, causas de interesse difuso pode desencadear múltiplas ações. Como acontece um acidente de trânsito, que alguém é atropelado, você pode ter uma infração administrativa de trânsito, pode ter uma questão penal, que vai gerar uma ação penal, e pode ter uma ação civil e uma ação trabalhista. Então, para mim, isso é muito claro. Tá? Então, assim, eu vou acelerar aqui, porque o tema é palpitante, acho que a gente poderia falar muito mais, mas eu vou tentar respeitar o tempo aqui. Então, assim, para mim, a Convenção 5.5 é uma norma de cabeceira, porque fala da proteção do trabalhador. E essa, evidentemente, vocês sabem a importância das normas, da convencionalidade das normas, porque isso dá um status forte para que nós possamos fazer a defesa da saúde e segurança no trabalho. Não é? Então, e vou acelerar aqui, porque tem muita coisa que já foi dita, né? Como eu já disse aqui, a Constituição Federal tem artigo expresso falando do meio ambiente. A Lei Nacional de Política Ambiental, que implementou o princípio do poluidor-pagador, sabe, que é uma norma que é pouco usada e falada na Justiça do Trabalho, mas implementa a responsabilidade objetiva desde a década de 80. Né? E, efetivamente, nós temos várias decisões que reconhecem responsabilidade objetiva de acordo com a atividade. E digo aqui, atividade de risco, efetivamente. Não é? Mas o que mais? Então, eu coloquei uma foto aqui para quem nunca viu, né, verificar o problema que está sendo tratado. Não é? Então, como já foi dito aqui, repiso o artigo 114, e do nosso ponto de vista, o artigo 114, ele autoriza, sim, o conhecimento dessas ações no Judiciário Trabalhista. E repiso também a súmula do Supremo Tribunal Federal, que fala do meio ambiente. Fala do meio ambiente, do trabalho, né, e dando competência para a Justiça do Trabalho. Isso eu me lembro muito bem quando foi editada essa súmula, porque discutiam meio ambiente do trabalho de estatutários. Então, vejam o alcance da Justiça do Trabalho para a proteção do meio ambiente, inclusive de estatutários. E eu vou citar aqui um caso que, para mim, é paradigmático. Tá? Pelo menos aqui na 15ª, me parece que é o primeiro recurso de revista que foi analisado no Tribunal Superior do Trabalho, e é um acórdão da lavra do ministro Cláudio Brandão. Então, o ministro Cláudio Brandão ele fez essa análise, e aliás, doutor Elias, acho que é o mesmo acórdão que você citou. O senhor citou o acórdão da 15ª, que é do doutor Hamilton, então ele foi reformado. Ele foi reformado exatamente nesse voto, não é? Que é o RR 2366. Inclusive, eu que fiz o recurso de revista, por isso que eu sei muito bem desse caso. Pois é. Então todo mundo conhece aqui o ministro Cláudio Brandão, é um ministro extremamente técnico, né? Então, ele dissecou a matéria,
né? Por fim, a turma reconhece a competência da Justiça do Trabalho para tratar desse caso. Aliás, é um caso aqui da região, eu não sei se fala aqui, mas é um ACP de 2015, aqui de Araçatuba, né? Que foi efetivamente declarada incompetência no TRT-15 e reformada no TST, agora devolveu para o TRT julgar o mérito. Não é? Então, ele trata da questão, seguindo as mesmas balizas que nós citamos aqui, do ponto de vista do direito positivo, mas também cita a importância do que isso pode acontecer. Né? Então, nesse caso especial, ele cita que o Ministério Público destaca, num caso concreto, um aumento, né, 86% a mais do limite de tolerância. Então, nós estamos falando aqui de caminhões de 100 toneladas, 120 toneladas, sabe? Não estamos falando que excedeu uma quantidade tolerável, uma coisa que a gente poderia falar, não, é razoável. Sabe? Efetivamente, nós temos que aplicar o princípio da razoabilidade, mas não é o caso. Quando a gente fala quase o dobro do peso, é muita coisa. Né? E todo mundo que já pegou uma carreta numa descida aqui no interior de São Paulo, sai da frente, né? Porque todo mundo sabe como é que é. Sabe? Porque será que ele vai conseguir frear se eu estiver numa velocidade inferior a ele? Todo mundo sabe do que eu estou falando. Né? Agora, a atração da Justiça do Trabalho é a proteção, primeiramente, a proteção da vida do trabalhador. Né? É isso que nós tutelamos aqui. E, num ponto de vista, analisando a questão de um ponto difuso de todos nós. Como acontece também quando nós interditamos uma máquina que polui os trabalhadores e polui o entorno, como aconteceu, doutora Marinês, prazer vê-la aqui. Como aconteceu no caso da Shell, que polui o vizinho, mas mata o trabalhador. Sabe? Então, para mim, é muito claro essa linha de proteção do meio ambiente, né? E para mim, é inarredável a competência do Judiciário Trabalhista. E esse acordo, eu cito ele aqui, e recomendo para quem tenha interesse na matéria, porque, de fato, ele disseca a matéria, ele fala aí do excesso de peso, de quanto o Ministério Público apontou, e ele fala também de outros dados, da quantidade de acidentes envolvendo, e ele cita aqui a Polícia Rodoviária Federal e alguns outros órgãos. Não é? Enfim, ele cita a questão que nós falamos aqui da causa de pedir, ele cita como uma interseção de normas. Né? Então, ele fala que, embora esteja no Código de Trânsito, possui interseção com as normas ambientais trabalhistas, integra o sistema de proteção de segurança do trabalho e preservação da saúde do trabalhador. Então, acho que, e é isso que a gente tem defendido, né, enquanto o objetivo é salvar a vida do trabalhador. Não é? Mas, enfim, eu deixo aí o número da revista para quem tiver interesse em consultar. Né? Então, vamos aguardar, evidentemente, o pronunciamento do tribunal em relação ao mérito dessa decisão. Né? Mas o nosso painel aqui, em especial, nós estamos falando de competência. Né? Cito aqui acordos de outras regiões, de outros TRTs, tem um aqui da 3ª região, da 18ª região. E aqui, não querendo impactar, mas citando que há mais de uma década, né, nós lidamos com esse tipo de acidente. Né? Cito aqui uma notícia de jornal de 2010, e coisas recentes também, como 2023, sabe, para dizer que é uma questão que nos preocupa muito. É uma questão que eu acho que, em especial, preocupa todos nós. Mas o foco aqui é a proteção da vida e saúde do trabalhador. Então, e essa que é a nossa defesa aqui, como eu disse aqui, da nossa velha senhora e querida Justiça do Trabalho, em especial aqui do TRT da 15ª região, porque eu tenho um carinho imenso. Muito obrigado. Cumprimentar o procurador Ronaldo Lira pela sua muito consistente exposição. E depois dessas 3 intervenções de tamanha magnitude que todos puderam presenciar aqui, o tema mostra como ele é palpitante e como ele é controverso. Né? Um apanhado, como é o máximo que poderia me caber na condição aqui de
mera coordenação do painel. Eu acho interessante, porque, como foi dito até, tudo parte de para onde você dirige o seu olhar. Você vai dirigir o seu olhar para as normas processuais, ou para algumas normas de direito material e tal, você vai chegar a uma conclusão, né? Você vai olhar para a saúde, o risco à saúde, à integridade física, à vida de um trabalhador, você parte para outro olhar. É toda uma questão de por onde vamos enxergar. Eu acho que o pedido está baseado, na realidade, ele reside no risco à vida do trabalhador. É essa a questão que nós, aqui da Justiça do Trabalho, temos que nos ater. É o risco à vida do trabalhador. Se essa norma está aqui, está na Lua, qualquer outro lugar, eu acho que dá para usar, porque o final é a vida do trabalhador. E o que me chama a atenção, ouvindo, né, tão ilustres painelistas se manifestarem, hoje em dia se fala, tem um autor que trata disso, a competência adequada. Competência adequada, né, que é uma coisa que precisa ser muito explorada, né? Se diz que em vários cantos do mundo, em vários países, em várias ordens jurídicas, né, já está havendo estão existindo algumas iniciativas, algumas práticas que vão corroendo a visão tradicional do juiz natural. E com esse procedimento, ao corroer, né, essa visão tradicional, ela vai refletir na competência. Então, competente é o juízo que tem mais condições de proferir uma decisão adequada ao caso concreto. Tá? E eu pergunto, com todo respeito a todos os ramos do judiciário, né? Talvez não tanto a um dos ramos, que está mais para cima, mas quanto aos demais ramos, né? O esforço que se dedicam no exercício do seu mistério, à exceção de um, né? Eu gostaria de dizer assim, perguntar, tá? Qual o ramo do judiciário que mais se preocupa com a vida humana? É aí que eu acho, né? E daí nós vamos chegar na competência mais adequada, que está dito aí, tendo autores que, como eu disse, se referem a isso, né, ao estudo da competência adequada, e nós vamos olhar que é curioso também, que muitas pessoas, para tudo pode haver flexibilidade, para tudo pode haver. Agora, quando a competência pode atrair alguma coisa para a justiça, para mim não seria nem atrair, né, que seria da competência do trabalho, mas quando é alguma coisa que diga respeito à competência da justiça do trabalho, aí a coisa é mais rígida. Então, vamos usar uma flexibilidade reversa. E são só ilações que, tão ilustradas falas, me provocaram, reflexões que elas me provocaram, e como eu não sou egoísta, eu quis repassar para todo mundo, né? Então, dito isso, eu repasso a palavra ao nosso cerimonialista, ao nosso mestre de cerimônia, até porque, para quem não sabe, ele faz parte do ativo fixo do tribunal, né? Todo evento, o Roberto, o nosso mestre de cerimônia. Muito obrigado. Só um minutinho.